O que faz uma mulher sentir algo quando você a abraça não é força, nem técnica, nem intenção sexual. É o que o seu corpo comunica antes mesmo do toque. Agora, escuta isso como se eu estivesse sentada ao seu lado. Você é um cara decente, você respeita, você não quer ser invasivo. E mesmo assim, quantas vezes você já abraçou uma mulher e saiu com a sensação de que foi apenas educado? Frio, esquecível, como se você tivesse feito tudo certo e ainda assim nada tivesse acontecido. A maioria dos homens acha que isso é falta de atração. Não é? É falta de leitura emocional. E isso muda tudo. Você sabe o que quase nenhum homem percebe? As mulheres não respondem ao abraço em si. Elas respondem ao estado interno que o abraço ativa nelas. E é exatamente aí que vocês erram, porque foram ensinados a pensar em gesto, não em sensação. A ciência da psicologia social já mostrou que o toque só cria vínculo quando o cérebro interpreta segurança, presença e intenção calma. Sem isso, o toque vira ruído. E ninguém fala isso para vocês. Talvez você esteja pensando, mas eu não quero parecer estranho, carente ou forçado. E isso é justamente o problema. Quando você entra no abraço tentando provar algo ou tentando não parecer algo, o corpo dela sente a tensão antes mesmo do contato. Mulheres são extremamente sensíveis a microsinais, ritmo da respiração, pressão muscular, tempo de aproximação. Tudo isso acontece em milissegundos, abaixo do nível consciente. E é por isso que certos homens ficam na memória, mesmo sem dizer nada, enquanto outros são esquecidos no instante seguinte. Você não vai ouvir isso dos seus amigos. Eles vão te falar de confiança, postura, frases prontas. Mas o que realmente cria desejo silencioso acontece num nível mais profundo, quase invisível. Um nível onde o corpo dela decide antes da mente dela. E não, isso não tem nada a ver com dominar, controlar ou seduzir. Tem a ver com algo muito mais raro hoje em dia, presença emocional masculina estável. Fica comigo até o final deste vídeo, porque quando você entender o que realmente acontece nos primeiros segundos de um abraço, você vai perceber por que algumas mulheres relaxam, se aproximam mais, e por que certos homens simplesmente não saem da cabeça delas, e talvez você seja o próximo. Capítulos nos comentários e descrição. Pule se quiser a versão curta. 1. Por que o abraço revela sua segurança emocional antes mesmo do toque? A maioria dos homens acha que o abraço começa quando os braços se fecham. Mas, para uma mulher, ele começa segundos antes, quando o seu corpo ainda está a meio metro do dela. O ponto central é simples e desconfortável. Ela sente a sua segurança emocional antes de sentir o seu toque. E aqui está o que quase ninguém explica. O cérebro feminino não avalia o abraço como um gesto isolado. Ele avalia o estado interno do homem que se aproxima. Antes do contato, o sistema nervoso dela já fez uma pergunta silenciosa. Esse homem está confortável consigo mesmo ou está tentando conseguir algo de mim? A resposta vem em microsinais: respiração, ritmo, velocidade, tensão nos ombros. Tudo isso acontece antes que você perceba. A psicologia chama isso de leitura pré-verbal. Nosso cérebro é programado para detectar segurança ou instabilidade em frações de segundo. Quando um homem está calmo, centrado e sem urgência emocional, o corpo dela interpreta isso como previsibilidade segura. Isso reduz vigilância, aumenta relaxamento, e quando há relaxamento, há abertura. Não é magia, é biologia emocional. Agora imagine duas cenas. Na primeira, você se aproxima já pensando: será que ela vai gostar? Será que estou invadindo? Será que pareço estranho? Seu corpo fica ligeiramente rígido. O abraço é rápido, educado. O corpo dela responde fechando um pouco. Nada de errado acontece, mas nada fica. Na segunda cena, você se aproxima sem pressa. Você já está bem antes do abraço. Seu corpo não pede validação. O contato acontece naturalmente, sem aperto excessivo, sem fuga rápida. Ela respira mais fundo sem perceber. O abraço dura 1 segundo a mais, e algo fica registrado, mesmo que ela não saiba explicar o quê. Respira comigo 1 segundo aqui. O que cria essa diferença não é intenção sexual, é autorregulação emocional. Um homem que consegue regular o próprio estado interno transmite estabilidade sem dizer uma palavra. E estabilidade é um dos gatilhos mais fortes de conforto e atração que existem, porque o cérebro associa isso à proteção emocional, não à pressão. Então, o que você faz, na prática? Primeiro, chegue ao abraço já inteiro. Não use o abraço para se sentir melhor consigo mesmo.
Use-o para compartilhar um estado que você já tem. Segundo, desacelere a aproximação. A velocidade comunica mais do que a força. Movimento calmo sinaliza controle interno. Terceiro, mantenha a respiração solta, ombros relaxados, peito aberto, sem empurrar. Seu corpo deve dizer, não preciso de nada agora. O erro mais comum? Tentar compensar insegurança com intensidade. Apertar demais, segurar demais. Ou, no extremo oposto, fugir rápido demais. Ambos comunicam a mesma coisa, instabilidade. Uma frase simples que combina com esse estado é algo como, bom te ver, que bom te encontrar assim. Nada performático, nada ensaiado, só presença. Agora me conta nos comentários, você já sentiu a diferença entre um abraço que some e um que fica, mesmo sem saber explicar por quê? E no próximo ponto eu vou te mostrar o erro silencioso que faz muitos homens bem-intencionados anularem tudo isso no exato momento do contato, sem perceber. 2. O erro silencioso que faz a maioria dos abraços matar o desejo sem você perceber. A maioria dos homens acha que o problema do abraço é fazer pouco, mas o que apaga o desejo quase sempre é fazer demais. Aqui está a verdade central. Quando você tenta garantir a conexão no abraço, você comunica ansiedade, e a ansiedade quebra a atração. O cérebro humano funciona por previsão de recompensa. Quando algo vem carregado de expectativa, urgência ou esforço excessivo, o sistema emocional interpreta isso como instabilidade. Não porque seja errado querer conexão, mas porque o corpo feminino foi treinado a perceber quando um gesto vem do centro, ou da necessidade. E a necessidade, mesmo silenciosa, ativa alerta, não conforto. Pensa assim, o abraço não é o momento de criar segurança, é o momento de confirmar a segurança que já estava ali. Quando você aperta demais, demora demais, ou segura o abraço como se precisasse que ele desse certo, você transforma um gesto neutro em uma pergunta emocional, e o corpo dela responde fechando, mesmo que ela sorria por educação. Agora visualiza duas cenas rápidas. Na primeira, o homem chega sorrindo, já inclinado para a frente. O abraço vem rápido, forte demais, com aquela micropausa no final que parece pedir algo. O corpo dela fica rígido por meio segundo. Ela solta primeiro. A conversa continua, mas algo se perde ali. Na segunda cena, o homem chega sem pressa. O abraço é firme, mas leve. Dura o tempo certo. Ele solta sem hesitar. O corpo dela não precisa se defender. Ela fica ali um instante a mais. Não por esforço, por escolha. Isso acontece porque o desejo não responde à intensidade. Ele responde ao controle emocional. Um homem que consegue entrar e sair do contato com naturalidade comunica autonomia. E autonomia é atraente porque não pressiona, ela deixa espaço. E onde há espaço, o cérebro pode querer voltar. Pausa comigo aqui um segundo. Então, como você aplica isso sem virar frio ou distante? Primeiro, entre no abraço com a mesma energia que você sairia dele, sem mudança brusca, sem segurar o final. Segundo, deixe o corpo dela decidir a duração. Você acompanha, não disputa. Terceiro, mantenha o abraço simples. Peito relaxado, braços firmes, não apertados, sem balançar, sem exagerar. Quarto, solte com tranquilidade, como quem não está perdendo nada ao soltar. O erro clássico é tentar compensar esse ajuste ficando distante demais depois. Isso vira rigidez, não presença. O ponto não é abraçar menos, é abraçar sem necessidade emocional. Uma frase natural que encaixa nesse momento é algo como "foi bom te ver", sem carregar, sem segurar, sem expectativa escondida. Agora me diz nos comentários. Você já percebeu que, às vezes, quanto menos você tenta, mais a conexão parece acontecer? E no próximo ponto, eu vou te mostrar como a intenção invisível por trás do seu toque é sentida instantaneamente, mesmo quando você acha que está escondendo bem. Presta atenção nessa parte, porque é aqui que metade dos homens perde tudo sem jamais entender por quê. 3. Como a intenção escondida no seu corpo é sentida por ela instantaneamente. A maioria dos homens acredita que intenção é algo que fica na cabeça, mas para uma mulher, a intenção sempre aparece no corpo antes das palavras. A verdade central é esta: o que torna um homem memorável no abraço não é o gesto, é a intenção emocional silenciosa que o corpo dele carrega. E aqui entra uma camada mais profunda da psicologia. O cérebro humano está constantemente tentando prever o que vem a seguir, especialmente em interações sociais.
Quando a intenção de um homem está limpa, sem urgência, sem cobrança, sem expectativa escondida, o cérebro feminino interpreta isso como segurança emocional. Isso reduz ruído interno, reduz defesa, aumenta a curiosidade. Quando a intenção está confusa, misturada com medo de rejeição ou desejo de validação, o corpo dela percebe essa inconsistência antes mesmo de entender por quê. Isso acontece porque intenção não é pensamento. Intenção é direção interna, é o para onde do seu estado emocional. E o sistema nervoso feminino é extremamente sensível a essa direção, não por fraqueza, mas por adaptação. Ao longo da evolução, perceber intenção era uma questão de sobrevivência emocional. Hoje, isso se manifesta como intuição social. Você provavelmente já sentiu isso do outro lado, aquela sensação estranha quando alguém se aproxima bem demais, mas algo parece fora do lugar. Nada foi dito, nada foi feito, e mesmo assim o corpo fica em alerta. É o mesmo mecanismo, só que, no abraço, ele fica amplificado. O ponto importante aqui é que o desejo não responde ao que você quer dela. Ele responde ao que você não precisa dela naquele momento. Quando sua intenção é simplesmente estar ali, compartilhar presença, sem tentar extrair reação, o cérebro dela não precisa se proteger. E quando não há proteção, há abertura emocional. Muitos homens confundem isso com frieza. Não é. É clareza interna. Clareza cria previsibilidade emocional. E previsibilidade, para o cérebro, é descanso. Onde o cérebro descansa, a conexão aprofunda. Agora pensa em como isso se manifesta no dia a dia. Não como técnica, mas como estado. Quando você está tentando causar impacto, o corpo fica levemente inclinado, tenso, antecipando resposta. Quando você está presente, o corpo fica alinhado, solto, sem pressa. A diferença é sutil, mas o sistema nervoso dela percebe em milissegundos. Vamos pausar um instante aqui. Então, como você ajusta essa intenção na prática, sem fingir nada? Primeiro, antes do abraço, cheque seu estado interno. Pergunta simples: eu estou bem agora, mesmo sem nada acontecer? Se a resposta for sim, você está no lugar certo. Segundo, mude o foco do resultado para o momento. O abraço não é um meio, é o evento. Terceiro, mantenha a atenção no próprio corpo, não na reação dela. Quem tenta ler demais o outro perde presença em si. Quarto, permita que o gesto seja completo em si mesmo, sem expectativa de continuação, validação ou retorno. O erro comum aqui é tentar neutralizar a intenção fingindo desinteresse. Isso cria outra inconsistência. O corpo sente quando alguém está reprimindo algo. A intenção limpa não é ausência de desejo, é ausência de dependência emocional do resultado. Uma frase que combina com esse estado interno é simples e honesta. É bom estar aqui com você. Sem peso, sem subtexto escondido. Agora me diz nos comentários. Você já percebeu que, quando você relaxa por dentro, as interações fluem de forma diferente, mesmo sem você mudar o que diz? No próximo ponto, eu vou te mostrar a diferença crítica entre um abraço que o cérebro dela registra como educação social e um abraço que ativa a conexão física real, e por que quase ninguém percebe essa linha invisível. 4. A diferença entre um abraço educado e um abraço que cria conexão física real. A maioria dos homens acha que ser educado é o suficiente, mas o homem que ela lembra não está tentando ser apenas correto. Aqui está a afirmação central, e pode doer um pouco. O abraço que cria conexão real vem de um homem que ocupa espaço emocional sem pedir permissão por isso. Vamos falar com maturidade. Muitos homens foram treinados a desaparecer emocionalmente para não incomodar, a ser bonzinhos, a não marcar presença demais. E isso parece respeito, mas na prática vira ausência. O cérebro feminino não responde à ausência, ele responde à clareza. Um abraço educado cumpre uma regra social. Um abraço com conexão confirma uma identidade emocional estável. Psicologicamente, isso acontece porque o cérebro avalia contato físico dentro de dois sistemas ao mesmo tempo: segurança e significado. Segurança responde à previsibilidade. Significado responde à presença. Quando o abraço é excessivamente cuidadoso, rápido ou tímido, o cérebro entende: seguro, mas irrelevante. Não há tensão, não há contraste, não há registro emocional forte o suficiente para criar memória corporal. E aqui vai a parte crítica. Muitos homens confundem respeito com retração. Respeito não é sumir, respeito é estar inteiro sem invadir. Existe uma diferença enorme entre não ultrapassar limites e não ocupar o próprio espaço.
E o corpo feminino percebe quando um homem pede desculpas com o corpo por existir naquele momento. Pensa numa situação comum. O abraço acontece porque é o que se faz. O corpo do homem entra e sai rápido. Ombros fechados, peito retraído, energia baixa. Ele está ali, mas não está. Do outro lado, o abraço que cria a conexão vem de alguém que não se apressa para sair, nem se esforça para ficar. Ele está confortável em ocupar aquele segundo. O corpo comunica: eu pertenço a este momento. Isso muda tudo. E aqui vai o aviso direto, sem agressividade, mas com verdade. Se você sempre se preocupa mais em não errar do que em estar presente, você está treinando o mundo a não te sentir. Isso não é humildade, é autoanulação emocional e não gera desejo, gera neutralidade. Vamos pausar um segundo. Então, como você ajusta isso sem virar invasivo ou exagerado? Primeiro, trate o abraço como um encontro, não como uma formalidade. Se você entrou, esteja lá. Segundo, mantenha o corpo aberto, ombros soltos, peito natural, sem se encolher, sem avançar. Terceiro, permita que o silêncio exista dentro do gesto. Não apresse o fim por desconforto interno. Quarto, confie que sua presença é suficiente. Você não precisa merecer o contato se ele já está acontecendo. O erro comum aqui é reagir a esse aprendizado ficando duro demais, tentando parecer dominante. Isso quebra tudo. Conexão não vem de rigidez, vem de enraizamento emocional. Um corpo relaxado e firme ao mesmo tempo. Uma frase simples que combina com esse estado é: fica bem, sem pressão, sem cobrança, só verdade no tom. Agora me diz nos comentários, você sente que às vezes tenta ser tão correto que acaba não sendo sentido de verdade? No próximo ponto, eu vou revelar o detalhe mais ignorado de todos, aquele que faz algumas mulheres se soltarem naturalmente no abraço, enquanto outras se afastam sem saber explicar por quê. E fica até o final, porque esse último ajuste é pequeno, quase invisível, mas muda completamente a forma como seu contato é lembrado. 5. O detalhe simples que faz algumas mulheres se soltarem e outras se afastarem sem saber por quê. A maioria dos homens acha que o abraço termina quando os braços se soltam, mas é o segundo depois que decide como ele será lembrado. Aqui está a afirmação central. O homem memorável encerra o contato com calma emocional, não com pressa nem expectativa. O cérebro não registra eventos em blocos iguais. Ele grava picos e finais. É assim que a memória emocional funciona. O momento final de uma interação pesa mais do que todo o resto. Quando o abraço termina com tranquilidade, sem puxar assunto por insegurança, sem buscar confirmação, o sistema de recompensa dela associa o contato à segurança e autonomia. Quando termina com urgência, um comentário forçado, um riso nervoso, um ajuste exagerado, o cérebro registra ruído, não conexão. Isso acontece porque o desejo responde à previsibilidade segura e à liberdade percebida. Se o final do abraço sugere "agora preciso de algo", a mente dela entra em modo de gestão emocional. Se sugere "está tudo bem assim", o corpo dela pode relaxar e integrar a sensação. Relaxamento é o terreno onde a curiosidade cresce. Curiosidade é o que puxa alguém de volta. Pensa na diferença entre encerrar algo porque acabou e encerrar algo porque você confia que ele pode continuar depois. O primeiro soa defensivo. O segundo soa inteiro. O cérebro feminino, orientado por leitura contextual e emocional, percebe isso instantaneamente, não como julgamento moral, como sensação corporal. Veja como isso aparece na prática. Um abraço termina e o homem imediatamente fala demais, se explica, comenta o clima, tenta estender o momento por medo de perdê-lo. Do outro lado, um abraço termina e o homem simplesmente permanece alinhado consigo mesmo. Ele não foge, não agarra, ele deixa o espaço respirar. Esse espaço vira convite silencioso. Não porque ele fez algo, mas porque ele não quebrou o estado. E aqui vai a parte que exige maturidade emocional. Muitos homens não suportam o silêncio do depois. Eles sentem que precisam preencher, corrigir, garantir. Mas o silêncio curto e calmo é onde o cérebro dela decide se quer se aproximar novamente. Se você invade esse espaço, você decide por ela. E o desejo não cresce onde não há escolha. Respira comigo aqui. Então, o que você faz de forma simples e ética? Primeiro, depois do abraço, mantenha o mesmo estado interno. Não mude, não acelere. Segundo, dê um passo mínimo de espaço físico. Espaço comunica confiança. Terceiro, deixe a próxima ação surgir naturalmente, dela, do ambiente,
da conversa, não da sua ansiedade. Quarto, confie no ritmo. Conexão verdadeira não precisa ser empurrada para o próximo passo. O erro comum é tentar transformar esse ajuste em jogo psicológico, criando distância artificial. Isso vira frieza. O ponto não é se afastar, é não colapsar emocionalmente no fim do contato. Uma frase simples, se houver fala, pode ser: até já. Curta, neutra, aberta. Agora me conta nos comentários. Você costuma se sentir desconfortável logo depois do abraço, como se precisasse fazer algo para não perder o momento? E se você acompanhou até aqui, percebeu que não falamos de técnicas mirabolantes. Falamos de presença, intenção e finalização emocional. No encerramento, eu vou juntar tudo isso em uma verdade desconfortável que quase ninguém diz aos homens e que muda completamente a forma como você é sentido quando se aproxima. Vou encerrar com uma verdade que incomoda muitos homens, exatamente porque ela tira todas as desculpas confortáveis. A maioria das mulheres não se afasta porque o homem não sabe tocar. Ela se afasta porque ele não sabe sustentar quem ele é no próprio corpo. Isso vai contra tudo o que te ensinaram. Te disseram para aprender frases, timing, técnicas, estratégias. Mas ninguém te disse que, se você não aguenta ficar em silêncio depois de um abraço, se você precisa de confirmação depois do contato, se o seu corpo pede validação o tempo todo, nenhuma coisa certa vai compensar isso. O corpo dela sente antes que a mente dela explique. E aqui está o ponto mais controverso. Não é o abraço que cria desejo, é a ausência de necessidade emocional dentro dele. Isso não é frieza, não é joguinho, é maturidade emocional. Um homem emocionalmente regulado não usa o contato para se sentir inteiro. Ele já está inteiro antes de tocar. E exatamente por isso, o toque dele não pesa, não cobra, não pressiona. Ele deixa marca porque não tenta deixar marca. Muitos homens vão ouvir isso e pensar: então eu tenho que parar de querer? Não. Você tem que parar de precisar. Desejo é natural. Dependência emocional não é atraente. E o corpo feminino sabe a diferença com precisão cirúrgica. Se você realmente quer mudar sua experiência com mulheres, comece por aqui. Pare de usar o contato como pedido. Pare de usar o abraço como prova. Pare de usar a proximidade como forma de se sentir suficiente. Quando você faz isso, algo muda silenciosamente. As interações ficam mais leves. O corpo dela relaxa mais rápido. O contato dura o tempo certo. E muitas vezes é ela quem busca de novo, sem saber explicar exatamente por quê. Isso não é sobre dominar ninguém, é sobre parar de se diminuir. Não é sobre seduzir, é sobre sustentar presença. E isso quase nenhum homem aprende crescendo. Agora eu quero ouvir você. Conta nos comentários. Qual parte desse vídeo mais te confrontou ou fez sentido na sua vida real? Já viveu uma situação em que sentiu exatamente isso no corpo, mas não sabia explicar? Eu leio os comentários. E sim, eu respondo. Às vezes publicamente, às vezes chamando para conversar mais de perto. Porque se você chegou até aqui, você não está procurando truques. Você está procurando clareza, e clareza muda tudo.